Então, direito é um conjunto de normas e regras que a sociedade criou para cada indivíduo conseguir conviver com o indivíduo. Ou seja, porque imagina a minha moral, ela bate com a sua. Uma coisa que eu acho certo você não acha. Decidiram regulamentar todas essas normas para que a gente pudesse ser justo, uma coisa mais justa. Então aqui, o direito é um conceito multifacetado que pode ser compreendido de diferentes maneiras e cada um pode ter sua própria visão sobre o assunto. Cada um aqui tem um senso de justiça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, talvez. Eu tenho um filho e ele rouba alguém. E essa pessoa, a justiça para ela será prender essa pessoa, o meu filho, no caso. E talvez a minha não seja liberar o meu filho, porque ele é o meu filho. Então, o meu direito vai bater com o dela. Então, cada um tem o seu senso de direito e o seu senso de justiça. Bom, agora que ela já fez a introdução pra gente, explicando, a gente já tem uma noção do que é direito, eu vou falar basicamente quais eram as fontes de direito presentes durante a Idade Média. Então a gente tem o que nós chamamos de pluralismo jurídico, ou seja, o direito ele não era originário de uma única fonte. Então nós tínhamos a Igreja Católica de um lado, né, considerando todo o contexto, que a Idade Média vem após ali o declínio do Império Romano, Então a Igreja Católica ela chega como se fosse suprir a ausência de um poder concentrado, como se fosse o Estado. Então, de um lado, nós temos a Igreja Católica, que vai impor um direito com caráter religioso, então fundamentado nos dogmas, nas normas da Igreja, na Bíblia. Basicamente, tinha um caráter escrito. A gente tem que considerar também que nem todos, durante a Idade Média, sabiam ler. Hoje eu vou falar sobre o direito canônico em Roma. Eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês, aí depois eu vou fazer as minhas considerações com o que eu quis dizer com esse texto, porque eu quero que vocês entendam. Durante a Idade Média, o direito canônico foi o único direito escrito e universal. Ele se desenvolveu com base no direito romano e nos princípios teológicos cristãos. No início, consistia em decisões e decretos emitidos por bispos e concílios locais, baseados nas escrituras sagradas e nas tradições da Igreja. Com o tempo, o direito canônico se tornou mais organizado e sistemático, influenciado pela codificação do direito romano. Ele continuou a evoluir com a promulgação de novas leis e códigos em Roma. No entanto, é importante destacar que suas características variam ao longo da história e dependem das circunstâncias políticas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Inquisição. Não sei se vocês já ouviram falar na matéria de história, com certeza, né? Ensino médio. A Inquisição, ela, digamos assim, que foi um meio de justiça, vamos dizer assim. A igreja, ela tinha o poder sobre todo mundo. E ela que mandava em geral. Então, numa sociedade que estava desgovernada, a Inquisição ela surgiu para governar, para conseguir conter todos esses conflitos que haviam tendo na sociedade. E com isso, a Igreja Católica ela levava o termo céu e inferno. Então, vamos supor, eu cometi um crime e eu ia ser julgada. Se eu falasse, não, eu não vou admitir que eu fiz esse crime. Então, eu era... O direito, ele passou por muitas mudanças. Ele estava de acordo com as necessidades da época. De acordo com cada povo. Hoje a gente tem nossa Constituição, a gente tem o nosso direito que a gente conhece. Está muito ligado com política quando a gente pensa em direito. Mas não é só isso. Então, de acordo com cada época, ele passou por transformações. E aqui, ele era muito ligado à igreja, a igreja estava em todo de tudo, e quem concordasse com ela estava errado. Só que eles acreditavam nisso, não estava errado. E é isso que a gente queria trazer para vocês. Muito obrigada pela colaboração. Boa noite a todos. Como foi notificado aos professores, eu não pude comparecer na apresentação do trabalho, pois não estava em Londrina. Então, estou gravando a minha parte da apresentação para concluir o trabalho da EP.
Basicamente, vou concluir a ideia do que os meus colegas já falaram sobre o direito medieval. O direito medieval era baseado em leis costumeiras, que eram leis com base em costumes, leis religiosas baseadas na religião e também leis feudais, já que os feudos, cada feudo tinha sua divisão por leis e crenças. O direito medieval, as tradições evoluíram com o tempo e vieram se modernizando e se modificando de acordo com cada região da Europa medieval.